E aí, pessoal, beleza? Faz tempo que eu não gravo nada, né? Que eu não posto nada no meu canal, mas é que eu tenho corrido bastante, trabalhado bastante, né? Vocês sabem que eu voltei a dar aulas em casa, então fica um pouquinho complicado para postar vídeos. E também eu estou com um projeto aí de lançar o meu site, tá? Tem um inscrito aí, o Nando Cardoso, que está fazendo o projeto aí, ele é web designer, então ele está fazendo o meu site aí, onde eu vou ter todas as minhas aulas, os meus vídeos, enfim, os meus cursos. Logo a gente coloca aí no ar o site da Teacher Silvia, tá ok? Logo teremos novidades. Então, hoje eu vou analisar aqui essa prova do Sebrasp, que foi aplicada em Recife, Pernambuco, no dia 27. Ah, que legal escrever com a borracha, né, Silvia? 27 de março do ano passado, tá? 2023. Então, é uma prova recente. Eu particularmente gosto dessa banca, Sebrasp, adoro, porque acho bem mais fácil você analisar certo e errado do que 5 ou 4 alternativas, mas muitas pessoas não gostam, né, do Sebrasp, acham ela complicada e tal. Eu gosto por esse fato e pelo fato de ter textos variados, né, e textos sobre atualidade também. Ela não é uma prova que ela fica só na parte de metodologia, né, na parte pedagógica. Então, eu gosto que tem atualidades, tem textos variados. Então, eu particularmente gosto. Então, vamos lá, não são textos fáceis, né? Mas eu gosto. Vamos lá, então. Começando aqui, eu sempre tenho os textos já traduzidos, tá? Para não me pegar de surpresa. Tem só uma questão que eu fiquei na dúvida, até vou deixar aí, vou falar sobre ela e vou pedir que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês, tá? Vocês sabem que eu não gosto de responder coisa que eu não tenho segurança, né? Então, sempre deixo aí para a gente discutir, tá? Texto 1 vai falar sobre a inteligência artificial, que é um assunto que está sendo muito discutido, muito colocado nos concursos, né, na área da educação. Então, esse primeiro texto já começa sobre a Artificial Intelligence, né? Então, eu vou lendo aqui a minha tradução, tá? Então, a inteligência artificial ainda tem dificuldades em processar as solicitações em um idioma, né? Graças a Deus, assim, a gente ainda tem emprego, né? Sem as complicações adicionais da tradução. O Michael Hussman, ou Hussman, que é o diretor-chefe de ciência de dados da Rapport Post AI, explicou que o cenário ideal para a aprendizagem das máquinas e a inteligência artificial é algo com regras fixas e uma medida clara de sucesso ou fracasso, ou seja, para a tradução funcionar corretamente para uma inteligência artificial, tem que ser um cenário com regras claras e fixas, senão a inteligência artificial não entende. Porque inteligência artificial é uma coisa mecânica, uma coisa computadorizada. Ela não entende coisas com sentido figurado, né? Então, ela precisa de regras claras. Ele dá, por exemplo, o exemplo do. Ele dá, por exemplo, não. Ele dá o exemplo do jogo do xadrez, né? Tem que ser uma coisa com regras claras e movimentos limitados, senão a inteligência artificial não entende. E o idioma é praticamente o oposto disso. Não tem regras definidas e claras. Daí, essa pessoa que está escrevendo diz, né? Eu perguntei ao Dr. George Medford, o professor associado de espanhol da Universidade de Jacksonville, para explicar por que uma tradução de idioma consistentemente precisa, né? Consistentemente precisa, até agora passou, tipo, escapou das mãos de uma inteligência artificial, né? E ele respondeu: o problema é que considerar a frase inteira ainda não é suficiente, né? Você colocar uma palavra, a gente sabe que não é suficiente, porque uma palavra vai ter vários sentidos. Colocar uma frase para a inteligência artificial ainda não é suficiente. Então, ele colocou que o sarcasmo e ironia não faz sentido apenas dentro de um contexto amplo, né? Você colocar só na frase não vai fazer sentido, você precisa de um contexto muito amplo para ter sentido o sarcasmo e a ironia. Similarmente, as expressões idiomáticas podem ser um problema para essas traduções automatizadas. O mesmo doutor afirma ou avisa, né, que nós devemos estar cientes da fragilidade
da interpretação automatizada, né? Da interpretação deles, dos tradutores automatizados. Porque a tradução é basicamente interpretação. É o que eu sempre digo, né? Não é só traduzir, é você interpretar o que aquela pessoa quis falar naquela hora com aquelas palavras, principalmente música e poesia, né? Não só uma ideia, mas um sentimento. Então, voltando aqui, ó, porque traduzir é basicamente interpretar, não apenas uma ideia, mas um sentimento. Ideias e sentimentos humanos que apenas humanos podem entender. Isso aqui é muito importante, né? Vamos até grifar isso aqui, porque com a caneta tem que ser, né, Silvia? Aqui, ó. Ideias e sentimentos humanos que apenas humanos podem entender. E às vezes nem mesmo nós humanos podemos entender outros humanos, isso é verdade. Isso aqui tem que pegar para uma aula de interpretação de texto. Ele observou que culturas, gêneros e até mesmo a idade podem colocar barreiras para esse entendimento. Cara, quem tem filho adolescente sabe disso. Quantas vezes teu filho adolescente usou palavras e expressões que você não sabe o que ele está falando, né? Então, idade, tá? Pode colocar barreiras para esse entendimento, né? E também essa questão da super dependência, aqui é confiança, né? Mas eu colocaria até essa dependência excessiva na tecnologia, né? Que está nos levando a um declínio político e cultural, né? Essa nossa dependência excessiva na tecnologia. E ele mencionou também que o escritor argentino Julio Cortázar costumava se referir aos dicionários como cemitérios, cemitérios de palavras, né? Por quê? Porque ali fica parado, né? Não evolui, não muda, é aquele significado e pronto. E a gente sabe que não, que o idioma é uma coisa viva, né? É uma ciência viva. E ele sugeriu, ele quem? O doutor Madgeford, não sei como é que fala isso, né? Doutor George, melhor falar George. Sugeriu que os tradutores automatizados ou automáticos poderiam ser chamados de zumbis. Bem legal esse texto, né? Eu gostei. Neta rosa, vamos ver se é um rosa bom. Muito. Vamos diminuir um pouquinho. Aí. Então, esse é o primeiro texto. Então, baseado nesse texto, vamos julgar os itens certo ou errado. Despite the advances in technology, translation is still a difficult task for artificial intelligence. Verdade, né? Apesar dos avanços na tecnologia, a tradução ainda é uma tarefa difícil para a inteligência artificial. Isso está corretíssimo de acordo com o que a gente leu, né? Não tem nem necessidade de retornar lá ao texto, mas se você acha, isso daqui está, se eu não me engano, na primeira frase, ó, inclusive usando a mesma conjunção, o still, que é ainda, né? A inteligência artificial ainda tem dificuldades em processar pedidos em um idioma, ou seja, para traduzir, sem as complicações adicionais da tradução. Então, tá aqui, né? Exatamente o que fala a primeira frase do texto. O Michael Hussman, explica que para as máquinas é mais fácil traduzir do que jogar xadrez. Não, é bem o contrário, né? Mais fácil tá aqui, ó, com o comparativo, né? Lembrando que o ER para adjetivos curtos significa mais, tá? Então, eu tenho aqui o easy, né? Eu vou tirar o Y para colocar o ER, eu vou trocar por I, né? Porque é um adjetivo curto. Se fosse um adjetivo longo, por exemplo, difficult, eu colocaria o more na frente, more difficult, porque é um adjetivo longo. O than seria que ou do que, para fechar o comparativo de superioridade, né? Mais que. Então, easier than é mais fácil que jogar xadrez? Não, ele faz o contrário. Ele diz que jogar xadrez é mais fácil porque jogar xadrez tem regras fixas e movimentos limitados, né? E o idioma não, o idioma é o contrário, né? O idioma não tem regras fixas, porque tem muitas exceções, né? E muda muito, e não existe esse negócio de movimentos, né?
Even though language is everywhere, its rules are not as exact as in games. Olha, eu tenho outro comparativo aqui, ó. As. Esse vídeo vai ficar muito longo, né? Porque se eu vou explicando cada coisinha, vocês vão cansar de me ouvir. Então, embora o idioma esteja em todos os lugares, as suas regras de quem? Da language, tá? Esse aqui é o possessivo neutro, né? De quem? Da language, tá? Its rules are not as exact as in games. As suas regras não são tão exatas quanto. Isso aqui é o comparativo de igualdade, mas está na negativa, né? Não são tão exatas quanto nos jogos, tá? Então, as exact as in games. Então, essa daqui está correta, né? According to Dr. Medford or Dr. George, we have a positive cultural future if we trust technology. Nós temos um futuro cultural positivo se nós confiarmos na tecnologia. Ele falou bem o contrário, né? Aqui, ó. Essa nossa confiança, essa nossa dependência, né, excessiva na tecnologia está nos levando a um declínio político e cultural. Declínio não é uma coisa positiva, né? Não tem nada de positive. Então, errada. E ele he considers that AI will soon be able to interpret full sentences. Que a inteligência artificial será capaz, em breve será capaz de interpretar frases completas. Na parte do Dr. George aqui, o que ele fala? Primeiro que ele não fala... Aqui, ó. Aqui. Que o problema é que a frase completa não é suficiente. Que a gente precisa entender isso num contexto maior. Então, não tem nada a ver essa daqui, né? Isso aqui tá errado. Tá? Eu não vou ficar cortando o vídeo cada pouco, porque não gosto de editar vídeo. Tá? Então, tá errado. Continuando ainda sobre o mesmo texto. In the text, there are examples of English-Portuguese cognate words, such as sarcasm, cultural, and cemeteries. Bom, quando eu falo só cognates, é porque são cognatos verdadeiros, tá? Não são false cognates. Então, são aqueles que são escritos muito similarmente ou parecidos e têm o mesmo significado. Não são false, que significam outra coisa, tá? Então, sarcasm é parecido com sarcasmo do português, cultural com cultural e cemeteries com cemitérios. Sim, está correto. Julio Cortázar would have called automatic translators zombies. Ele teria chamado os tradutores automáticos ou automatizados de zumbis. Não é o Julio. Lembra que eu chamei a atenção para vocês aqui no texto? Olha aqui, vou até apagar aqui. Ó, eu tenho que saber interpretar o texto. Isso aqui é uma pegadinha, essa questão. O Dr. George mencionou que o escritor argentino Julio Cortázar costumava se referir aos dicionários como cemitérios. Ele sugeriu, ele quem? O doutor, ó, eu estou substituindo o doutor, tá? Eu estou mencionando o doutor. Ele sugeriu que os tradutores automatizados poderiam ser chamados de zumbis, mas é ele o doutor. Eu não estou falando do Julio, tá? Eu tenho que entender o que o texto está falando. Ele mencionou que o escritor argentino costumava chamar os dicionários de cemitérios. E ele sugeriu que os tradutores, mas eu estou me referindo ainda ao doutor, tá? Então aqui é errado. Isso aqui é uma pegadinha, pode enganar, hein? O Dr. Michael é especialista em xadrez? Não. Ele usou o xadrez como exemplo, gente, tá? Ó, he named chess as an obvious example. Ele deu o exemplo do xadrez, mas não é que ele é especialista, ele é o diretor-chefe lá de linguagens, de ciências lá da... Então, aqui é errado. O Dr. George
avisou sobre o excesso de confiança na tecnologia. Uhum. A única coisa ruim é que a gente tem que ir, voltar, e voltar e voltar, né? Novamente aqui a Silvia rabiscou tudo, né? Eu rabisco mesmo, cara, tá? Porque é assim que eu consigo prestar atenção. Então, olha aqui, ó. Aqui tá no parágrafo do Dr. George Medford. Meu Deus, que nome horrível. Desculpa, não, a gente não julga, né? Nome, mas é complicado. Aqui, ó. Over-reliance on technology. A confiança excessiva na tecnologia, né? Então, ele falou dessa confiança excessiva, né? He warns about the excess of reliance. Excess aqui é sinônimo de over. Tudo que eu tenho over é a mais, é em excesso, tá? Então, over reliance, tá certo. Vamos conferir aqui, né? Antes que eu faça, tá certíssimo. Several human aspects can be regarded as impediments to correct interpretation of language. Vários aspectos humanos podem estar relacionados ou podem ser, né, relacionados como impedimentos à correta interpretação da linguagem. Vários aspectos humanos, tá? Vamos ver onde é que citam esses vários aspectos humanos. Realmente, olha aqui. Culturas, né, hábitos, costumes, gênero, idade podem criar barreiras para o entendimento, tá? Dessa interpretação. Lembra que eu falei da idade? Você tem filho adolescente, você sabe o que eu estou falando, né? Então, realmente, esses aspectos humanos podem levar ao impedimento dessa interpretação. Eu vou conferindo aqui. He noted that sarcasm and irony only make sense within this widened context. Ele observou que o sarcasmo e a ironia somente fazem sentido dentro de um contexto amplo, né? O adjetivo widen é sinônimo de expanded, sim. Amplo, tá? É um adjetivo que vem do verbo widen, que é ampliar, e expanded é outro adjetivo que vem do verbo expand, também que é expandir. Então, aqui eles são sinônimos. 61, certo? Vamos continuar, que eu acho que tem mais algumas questões. Isso, aqui, ó. Cara, essas questões de skimming e scanning sempre são problemáticas, porque algumas bancas consideram de um jeito, outras bancas de outro, você procura em alguns sites, tem de um jeito, tem de outro, bem complicado, tá? Scanning, para mim, sempre foi informações específicas. O que é scanning? Você escanear o texto, buscar o que está em negrito, o que está entre aspas, o que está entre parênteses, números, título, né? Coisas específicas. Skimming é você dar uma lida rápida e pegar a informação geral. Mas, né, o problema é o mas. Só que aqui diz assim, ó, concerning the concepts of skimming and scanning, judge the following items. To find numbers or dates quickly in the text, we may use the scanning method. Para mim tá certo, tá? Aqui no gabarito também diz que tá certo. Então, fechou com o que eu entendo. Reviewing is one of the applications of the scanning method. Para mim seria skimming. Então, estaria errado. 63. Está errado, realmente. Looking at the meaning of a word in the dictionary is an example of scanning. Procurar o sentido de uma palavra no dicionário seria um exemplo de scanning. Para mim estaria errado. Para mim seria skimming. Mas aqui o gabarito diz como certo. Vou colocar o que está no gabarito. Vou deixar em aberto para vocês discutirem, tá? Porque para mim não seria uma informação específica. Não sei. E 65. It is important to read the summary, ler o resumo,
do artigo para estabelecer um processo adequado de scanning. Eu, para mim, ler resumo é skimming, tá? Mas, realmente, aqui, o gabarito também traz errado. A única que eu fiquei na dúvida foi essa 64. Para mim, procurar significado de palavra não é scanning. Mas, quem sou eu para discutir, tá? Como eu sempre tenho dúvida também nessa questão de skimming e scanning, vou deixar em aberto, tá? Daí vem um texto aqui em português. Eu nunca vi colocarem no meio da prova de inglês. Geralmente eles deixam para o final, a parte pedagógica, tá? Mas colocaram aqui. Eu não vou ler, tá? Quem quiser o PDF, depois me chama lá no WhatsApp que eu passo o PDF para vocês. Se eu conseguir, eu deixo aqui na descrição, tá? Não sei se eu vou conseguir, porque eu não sou muito boa nessas coisas aí, mas, enfim, eu vou colocar aqui as respostas para vocês. A 66 é a letra não, é errada. A 67, o gabarito também traz como errada. A 68 traz como certa. E a 69 traz como certa, tá? Daí nós temos uma tirinha cômica, uma comic strip do Garfield, né? Adoro o Garfield. Daí o Garfield e o John. Então começa aqui com a gente já ouvindo aqui, né? A porta sendo batida, né? Quando você tem esse slam aqui é porque entrou e bateu a porta com tudo, né? Daí o John já vem aqui com falar com o Garfield, né? Sobre o encontro que ele teve com a Liz. A Liz é aquela, para quem não acompanha o Garfield, é aquela veterinária que ele sempre tem os encontros, os dates dele, né? Então ele vem contar como é que foi o encontro dele. Well, that was an interesting date with Liz. Interesting, gente. O interesting é uma palavrinha-chave em inglês, né? Ele não tem só esse significado literal de interessante, né? O interesting geralmente é aquela palavra que você usa para dizer que estava ruim, mas você não quer dizer que está ruim, tá? Por exemplo, alguém te convida para jantar, te serve uma comida que você não gostou, mas você não quer dizer que estava ruim. Então, ele pergunta, oh, how was dinner? It was interesting. Assim, não estava nada bom, mas você não quer ofender a pessoa. Interesting. Tá interessante. Tipo assim, você quer dizer que estava horrível, mas você não vai dizer horrível. Mas tá interessante, um sabor exótico. Interesting, tá? Ou se ele está dizendo aqui que o encontro foi interessante, tipo assim, não foi nada bom, mas ele não quer dizer com essas palavras, tá? Então foi um encontro interessante com eles. We went out for a nice Italian dinner. Nós saímos para um ótimo jantar, um perfeito jantar italiano, né? Então até aqui tá indo tudo bem. And then to a veterinarian lecture. Nossa, que romântico, né? E então para uma palestra veterinária. Nossa, porque ela é veterinária, né? É a veterinária do Garfield. It was titled Treatment of an Abscess. My gosh. O assunto era tratamento de um abscesso. Cara, se vocês não sabem o que é abscesso, não procurem isso no YouTube depois de vocês comerem, tá? With a vivid slide presentation. Com uma apresentação de slides bem realista, né? Vivid quer dizer vívido, realista, tá? Daí o Garfield já imagina, né? E diz não, pensa, né? How romantic, que romântico. Daí o John coloca, I'll never eat ravioli again. Eu nunca vou comer ravioli de novo. Veja bem, isso aqui é futuro, né? I'll never eat ravioli again. Eu nunca vou comer ravioli de novo. Então, baseado nessa tirinha cômica, né? Você vai julgar certo e errado nesses itens aqui. The man enjoyed his date very much. Ele adorou muito o encontro dele. Bom, baseado no final, a gente sabe que não. E aqui não diz para você basear em nenhum quadrinho específico, tá? Você tem que pensar nisso. Tá pedindo para você analisar algum quadrinho específico? Se pedisse para você analisar até aqui o segundo, por exemplo, você poderia dizer que sim, mas aqui não está pedindo nenhum, está pedindo para você analisar toda a tirinha cômica. Então, não, é falso, tá? É errado. The slide presentation he watched was too realistic. Yes, too realistic. Esse too é demais. Como ele usou
vivid, foi bem realista, tá? Até demais, eles estão usando o demais porque foi até num sentido negativo para ele. Deixou ele traumatizado, né? Então, too realistic. The man wished he had not eaten ravioli. Ele gostaria de não ter comido ravioli, veja bem. Ele não está dizendo que ele se arrependeu de comer. Ele está dizendo que ele nunca mais vai comer. Então, cuidem com essa jogada de tempo, tá? Aqui aqui seria se ele tivesse dito eu gostaria de não ter comido. Se ele tivesse usado wish aqui, sim. I wish I hadn't eaten ravioli. Daí sim, se ele tivesse usado wish. Ah, por que que eu comi? Ou eu gostaria de não ter comido, tudo bem. Mas aqui ele está dizendo eu nunca mais vou comer, tá? Eu nunca vou comer ravioli de novo. Não, aqui tá errado. Cuidado, isso aqui é pegadinha. The cat's only comment is very sarcastic. Cara, você nem precisa olhar isso, né? Porque o Garfield é sempre sarcástico. É óbvio que o comentário dele é sarcástico, né? Não tem como não ser sarcástico sendo o Garfield, né? Vou pausar um pouquinho aqui e eu já volto. Vamos lá, vamos continuar. Aqui temos um texto enorme. Então, vou fazer a minha tradução aqui. Então, no que se refere a vocabulário de idiomas, é verdade, ou é verdadeiro, como alguns pensam, que os vocabulários das chamadas línguas primitivas são pequenos demais ou inadequados para dar conta das nuances dos universos físicos e sociais dos seus falantes. A resposta é um pouco complicada, porque o vocabulário de uma língua serve apenas para os membros da sociedade que a praticam, que a falam, né? Então, a pergunta deveria ser a seguinte: é um vocabulário em particular suficiente para servir às necessidades sociais daqueles que a usam, que usam essa língua, né? Se nós colocarmos dessa maneira, me perdi aqui. Se nós colocarmos dessa maneira, ou se quando colocado dessa maneira, o que acontece é que uma língua associada a uma cultura relativamente simples teria um vocabulário menor do que uma língua associada a uma cultura complexa, de uma sociedade complexa, né? Por exemplo, o povo Inuit, né? Que até pouco tempo a gente chamava pejorativamente de esquimó, porque não é o termo certo, o termo é Inuit. Não tem por que ter no seu vocabulário palavra como clorofluormetano, bug de dunas de areia ou taekwondo, se essas palavras não fazem parte da sua cultura. E, na mesma moeda, né, pela mesma razão, uma linguagem de uma sociedade tribal não teria, teria elaborados domínios léxicos para aspectos proeminentes da cultura, embora esses não existam numa sociedade complexa. O povo Agta, por exemplo, das Filipinas, relata-se que eles têm nada menos do que 31 verbos se referindo a tipos de pescaria, porque é o dia a dia deles, né? Enquanto em Munique, na Alemanha, a terminologia para as variedades locais de cerveja é muito extensa, de acordo com a força, a cor, a efervescência, o envelhecimento, a claridade. A lista ultrapassa 70 terminologias, 70 termos para o tipo de cerveja. Então, quer dizer, tudo depende da necessidade da sociedade que utiliza aquele idioma, né?
No entanto, embora nenhuma língua falada hoje em dia possa ser, como é que a gente diz? Rotulada, né? Porque label é etiqueta, rótulo, né? Possa ser rotulada como primitiva, isso não significa que todos os idiomas fazem todas as coisas da mesma maneira, ou sejam igualmente influentes no mundo moderno das transações, né? No mundo moderno dos negócios. O antropólogo linguista Del Hines afirma que os idiomas não são equivalentes funcionalmente porque o papel da fala varia de uma sociedade para outra. De acordo com Hines, embora todos os idiomas sejam potencialmente iguais e, portanto, capazes de adaptação às necessidades, são potencialmente iguais e, portanto, capazes de se adaptar às necessidades de uma civilização industrial complexa. Apenas alguns idiomas realmente conseguiram fazer isso. Esses idiomas têm mais sucesso que outros, foram mais. Como é que a gente diz? Tiveram mais sucessos que outros, porque eles. Não porque eles são estruturalmente mais avançados, tem que cuidar esse não aqui, não porque eles sejam estruturalmente mais avançados, mas porque eles foram associados às sociedades nas quais os idiomas são a base da literatura, da educação, da ciência e do comércio. Texto complicadinho, né? Cuidadas, esses notas aí que aparecem. Então, questões relacionadas a esse texto. É correto, olha aqui, inferir. Inferir é deduzir. Não é que essa informação vai estar ali clara no texto, tá? Através do que você tem no texto, você consegue deduzir. Que os idiomas em geral trabalham da mesma maneira, porque eles são estruturas? Não, da mesma maneira não, aqui fala, né? Aqui, ó. Não significa que todos os idiomas fazem as coisas da mesma maneira. Tá aqui? Então, essa daqui tá errada. 74 é errada, né? Errado. As diferenças entre os idiomas não permitem que eles sejam hierarquicamente classificados de acordo com um critério descontextualizado. E realmente, eles não podem ser classificados hierarquicamente fora de um contexto, né? Eles dão aqui o exemplo do povo Agta, que tem vários tipos de verbos para pescaria, porque é a necessidade deles. Então, fora de um contexto, você não tem como classificar um idioma, esse é melhor que o outro, fora de um contexto, porque tudo vai depender da necessidade da sociedade que utiliza, né? Então, essa daqui tá certa. Se for descontextualizado, não tem como classificar esse idioma. Então, aqui tá certo. It would be correct to infer from the text that fishing and beer production are of great concern both. Ó, cuidado com essas palavrinhas. Para ambos. Não é para ambos. Fishing é para os Arta. E beer é para os alemães. Não é para ambos. Pescar e beer production para ambos, não. Teria que ser respectivamente. Fishing para um, beer production para outro. Então, aqui tá errado, tá? Não é para ambos. Cuidado com essas palavrinhas, é o que eu disse. O Sebrasp é muito de palavrinha, né? De detalhezinho, tá? Because of the complex structures of the first sentence of the text, a primeira frase do texto, seria suficiente replace the question mark with a full stop, substituir o ponto de interrogação por um ponto final no fim de tal frase para torná-la uma afirmação. Então, a primeira frase do texto é uma pergunta.
Seria suficiente tirar esse ponto de interrogação, colocar um ponto final. Não, nunca é suficiente de só tirar o ponto de interrogação, uma pergunta em inglês, e torná-la uma afirmação, porque a gente tem um auxiliar antes do sujeito para fazer uma pergunta, né? E ele está aqui, ó. Então, eu teria que passar esse auxiliar para cá. It is true. Além de colocar o ponto aqui. Então, não é só tirar esse ponto de interrogação. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó. Are you my friend? Não basta eu tirar esse ponto de interrogação e colocar o ponto final. Eu tenho que tirar o are daqui e colocar aqui. You are my friend, para tornar uma afirmação. Então, a mesma coisa aqui. Eu tenho o verbo to be, eu tenho que passar ele para depois o sujeito. Então, não. Ai, minha garganta dá. Então, aqui é errado. É errado. A conjunção do, na terceira frase, cuidem muito quando tem essas coisas aqui, tá? Terceira frase do segundo parágrafo. Indica que, na verdade, os idiomas são potencialmente iguais e, surpreendentemente ou inesperadamente, quando comparados com a informação que alguns idiomas se adaptaram. Exatamente isso que fala, mas vamos voltar lá, ó. Segunda frase do terceiro parágrafo. Embora todos os idiomas são potencialmente iguais e, portanto, capazes de se adaptar às necessidades de uma civilização industrial complexa, apenas alguns idiomas conseguiram fazer isso. Realmente é isso que diz. Tá certo? Play no part in their culture. Não faz papel nenhum. Por que que eles vão ter aquelas palavras lá dos Inuits, né? Aqui, ó. Por que que eles vão ter clorofluormetano, bug de andar na duna, de areia e taekwondo, quando essas palavras não têm papel nenhum na sua cultura? Então, se eu posso substituir part por role or act, sem mudar o significado. Bom, aqui é uma questão de word class, né? Então, aqui, ó. Não é word class, tem um outro nome. Parts of the speech. Parts of the speech. Part é um substantivo, tá? Um noun. Então, eu tenho que substituir por outro noun. Role é um noun e tem o mesmo significado aqui. Play no role in their culture. Não fazem papel nenhum na sua cultura. Faria certo, daria certo, tá? Agora, act não é um substantivo. Act é um verbo. A verb. Então, não daria certo. Então, se a pergunta fosse só role, seria correta. Mas como tem o act aqui, não dá certo, tá? Então, essa questão é errada. 80. Na última frase do primeiro parágrafo, using are reported. Isso daqui é uma voz passiva, né? Verbo to be e verbo na terceira coluna, ou past participle. O autor quer dizer que o povo Acta, eles mesmos estudaram o seu vocabulário. Nossa, não tem nada a ver. Isso aqui é uma voz passiva. Relata-se que o povo Agta, que the Agta of the Philippines, for example, are reported to have. Isso aqui é uma voz passiva. Não tem nada a ver que eles mesmos fizeram isso. Não é uma frase reflexiva, tá? Isso aqui é uma passiva, errada. 81, no começo do segundo parágrafo, a palavra this stands for the information given immediately before. Então, substitui seria, né? Significa a informação que foi dada imediatamente antes, que é que nenhuma língua falada hoje em dia é primitiva. Vamos voltar lá, então. Opa, é lá em cima o texto. Aqui.
However, even though no language spoken today may be labeled primitive, this does not mean, isso não significa, isso o quê? Que nenhum idioma falado hoje pode ser rotulado como primitivo. Exatamente. Está corretíssimo. Fechou, então, mais esse texto. E nós temos mais uma comic strip aqui. The British person in Germany. Então, um britânico na Alemanha. Então, ele está combinando um encontro aqui, né? Meet at 5:30, great, see you there. Nos encontramos às 5:30, ótimo, vejo você lá. Daí, later, mais tarde, finally, I've been waiting for an hour. Até que enfim, né? Tô te esperando por 1 hora. I thought we said 5:30. Eu achei que a gente tinha dito às 5:30. Exactly. 4:30, 5:30, para ele é 5:30, para ela era 4:30. 4:30 in German, 4:30 na Alemanha. 5:30 is halfway until 5. É meia hora até as 5. Half of 5 o'clock. In the UK, 5:30 is 5:30. Sorry, 5:30. 5:30. Os dois, né? What a stupid system. Que sistema estúpido. 82. Cultural differences may lead to problems even between people coming from the same continent. Yeah, então diferenças culturais podem levar a problemas até mesmo entre pessoas que vêm do mesmo continente, né? Um dos personagens precisa voltar e aprender como ler as horas num relógio? Não, aqui não é uma questão de ver horas no relógio, né? Falar o mesmo idioma não garante um encontro livre de conflitos culturais entre as pessoas de diferentes comunidades. É isso aí mesmo, né? Acho que mais explicado do que isso. Aqui temos mais um texto, então eu vou direto para a minha tradução, tá? Em muitas partes do mundo, a hegemonia colonial resultou no domínio do idioma do colonizador às custas das línguas nativas. A supressão das línguas indígenas está intrinsecamente ligada a problemas de saúde mental. Aqui, indígena é no sentido de nativo, tá? Os jovens nativos com menos conhecimento da sua língua têm 6 vezes mais chances de ter ideias suicidas do que aqueles com maior conhecimento do seu idioma. A supressão do idioma prejudica o autoconhecimento, o bem-estar, a autoestima e o empoderamento. Assim como a extinção do idioma pode afetar a saúde mental, pode também reestabelecer um idioma. Jovens aborígenes que são capazes de falar a sua língua nativa têm menos chances de consumir álcool ou substâncias ilícitas em quantidades arriscadas e têm menos probabilidade de se expor à violência. Além disso, o conhecimento das línguas nativas está associado a uma diminuição da taxa de suicídio em 50% ao ano. O registro digital das línguas indígenas pode ser útil para documentação, restauração, promoção e educação. É necessária uma alocação de fundos suficiente para recuperar e armazenar os alfabetos das línguas indígenas ou nativas. Instituições educacionais de língua nativa ou indígena separadas das escolas normais, no caso, nas quais os pesquisadores e profissionais da saúde mental podem trabalhar juntos, né, em cooperação, também são extremamente necessárias. Esses esforços em conjuntos ou seria tipo reconstruídos, né, podem ajudar a resultar na renovação de uma determinada língua nativa e potencialmente reduzir os problemas de saúde mental. Esse texto para mim ficou um pouco, não vou dizer para vocês que eu não entendi, mas ele ficou um pouco, não sei, sabe?
Ficou meio estranho para mim. Mas enfim, vamos lá. Judge the following items. Ficou tipo meio fora de contexto, sabe? Tipo meio também é feio falar, né? Mas enfim. Aqui, ó. About vocabulary and grammar features. Primeira coisa aqui já pega a ordem dos adjetivos, né? O que salva essa questão aqui, ó, é o Asian, tá? Por quê? Eu vou até... Acho que se eu abrir outra página aqui, vocês conseguem ver, né? Nós temos aqui os seguintes adjetivos. Tem beautiful, Asian, e qual que é o outro? Guttural, primeval, native. Esse vídeo vai ficar enorme, enorme, né? Guttural, primeval, e native, né? Language. Cara, esse negócio de ordem dos adjetivos é um saco, né? Bom, a gente sabe que a gente sempre vai do opinião para o fato, né? Mas aqui nós temos os adjetivos terríveis, né, para a gente ordenar. Então, a última coisa que a gente vai ter é o substantivo. Nossa, que legal essa dica, tá? Então, aqui foi-se. E aqui, para mim, o único de opinião é o beautiful, né? Então, foi isso aqui. O que que me ajuda aqui, né? Será que tem alguma coisa que me ajuda? Tem. Os últimos adjetivos que eu vou colocar aqui é material e origem. Vai ser sempre a última coisa, tá? Então, origem é Asian. Só o fato do Asian estar aqui já me diz que está errada essa opção. Aí já salvou a questão, tá? Já salvou a questão para quem está respondendo o concurso, aí já matou, já vai para frente e nem perde tempo, tá? Nem perde tempo. Mas eu sei que alguém aí no comentário vai me dizer, tá, mas e como é que ficaria o certo? Né? Vai ter alguém que vai me pedir isso, tá? Então, como que eu colocaria? Não faço a mínima ideia, tá? Porque aqui, ó, primeval é primitivo. Native, nativo. Nativo eu posso considerar origem, que nem Asian, né? Mas qual que é o mais, digamos assim, do maior para o menor? Qual que é o maior, qual que é o menor entre Asian e nativo? Você falaria Native Asian Language ou Asian Native Language? Qual que é o maior, o Asian ou o Native? Primitivo acho que seria a idade, né? Posso colocar como idade, então vem antes. Primeval. Primeval Asian. Primeval Asian Native Language. Primeval Native Asian. Acho que o Native vem depois. E eu colocaria o guttural aqui. Beautiful guttural primeval Asian Native Language. Mas o que eu chutaria assim, sinceramente, chute mesmo, tá? Não vou mentir, chute mesmo, tá? Mas o que salva essa questão para mim é o Asian. Eles foram queridos. Eles foram queridos e colocaram o Asian, tá? Que eu sei que o Asian não é aqui. A única coisa que salvou essa questão, tá?
O Asian deveria estar aqui, ó. E acho até que só seria isso aqui. Beautiful, cultural, primeval, Asian native language. Foi o que salvou. Quiserem colocar a opinião de vocês no comentário, fiquem à vontade, tá? De boinha. Because the expression concerted efforts is used in the last sentence of the text, it can be said that initiatives or measures that were once ineffective went through improvement and are presently adequate and successful. Porque essa expressão aqui foi colocada na última frase do texto, quer dizer que essas iniciativas ou medidas foram ineficazes e agora passaram por uma melhoria e estão adequadas e sendo usadas com sucesso. Não é porque elas foram usadas na última frase do texto que quer dizer isso, tá? Simplesmente a posição dela no texto não vai mudar o significado dela, entendeu? Não é porque ela tá aqui, ó, que tá dizendo que antes ela era ineficaz. Não tem nada a ver isso com o significado dela. Não tem nada a ver a posição dela no texto com o significado. Então, essas medidas agora reformuladas não tem nada a ver porque ela está no final, na última frase, entendeu? A posição dela não muda o significado dela. Então, aqui não tem nada a ver. Ó, é usada na última frase do texto, por causa dessa expressão. Por que essa expressão está sendo usada no final do texto, na última frase do texto? Tem nada a ver. Na segunda frase do segundo parágrafo, who are capable of speaking their native language. Então, essa frase aqui restringe o significado de Aboriginal youth e não pode ser omitida. É uma relative, defining relative clause. Não pode ser omitida sem mudar o significado da frase. Bom, primeiro nós temos que voltar lá e ver se ela está entre vírgulas ou não. Vamos voltar lá. Segunda frase do segundo parágrafo, né? Aqui. Aboriginal youth. Ó, ela não tem vírgulas. Ela não está entre vírgulas, tá? Se ela tivesse entre vírgulas, eu poderia omitir sem alterar o significado da frase. Eu devo ter uma playlist de relative clauses no meu canal, não lembro, tá? Mas enfim, se ela tivesse entre vírgulas, eu poderia omitir. Como ela não está entre vírgulas, eu não posso omitir, porque ela é essencial para eu entender quem são os Aboriginal Youth, tá? Então, essa frase, essa questão está certa. The excerpt, a decrease in youth suicide by 50% a year. Um declínio, uma diminuição na taxa de suicídio de 50% ao ano. Pode ser corretamente substituído por a 50% a year decrease in suicide among youth. Eu estou transformando um dado numérico em adjetivo, então eu separo por hífen e não posso colocar no plural, tá certíssimo. Isso daqui também tem um vídeo no meu canal. Adjetivos em numerais. A separate indigenous language... Separate indigenous language educational institutions. O uso de separate indicates that the educational institutions should be independent and autonomous educational units. Lembra quando eu li? Que eu disse o separate aqui quer dizer separado das escolas normais, das escolas regulares, tá certo? Eu acho que é o último texto, né? Então, vamos terminar isso daqui. Também já vou começar, ó, novamente com inteligência artificial o texto, tá vendo? Então, vamos lá. Vou tomar um olho de água. Vamos lá. Então, à medida que as novas tecnologias assumem características cada vez mais humanas, há um esforço para torná-las sem gêneros, ó, genderless, sufixo menos, né? Sem gênero. O assistente digital da Apple, Siri, gente, é Apple, tá? Não me venham com Apple, pelo amor de Deus, é Apple.
A Siri revelou que tem uma opção neutra de gênero no ano passado. E quando foi perguntado às identidades de gênero dos assistentes chatbots, ChatGPT e o Google Bard, cada um respondeu: eu não tenho gênero. Também há preocupações sobre o gênero da tecnologia, ou melhor, tem havido preocupações sobre o gênero da tecnologia, já que isso reforça os estereótipos sociais. Isso acontece porque os estereótipos comumente associados aos homens, como competitividade e dominância, domínio, né, são mais valorizados do que os estereótipos associados às mulheres. Capaz, né? A gente nem sabe disso. Isso provavelmente é verdade, diz Ashley Martin, uma professora da Universidade de Stanford. As pessoas estão estereotipando os seus objetos de maneiras muito tradicionais. Remover o gênero dessa situação parece a maneira mais simples de corrigir. No entanto, como Martin descobriu na sua última pesquisa, conduzida em conjunto com Malia Mason, da Universidade de Columbia, o gênero é uma das formas fundamentais pelas quais as pessoas estabelecem conexões com objetos, principalmente com aqueles projetados para evocar características humanas. Ao longo dos experimentos, Martin e Mason descobriram que o gênero aumentou os sentimentos de apego dos usuários dos assistentes digitais de voz e o seu interesse em comprá-los. Por exemplo, os participantes disseram que eles teriam menos probabilidade de comprar um assistente de voz que não tem gênero do que as versões com vozes masculinas ou femininas. Essa questão aqui eu fiquei na dúvida. Essa 90 aqui, até gostaria que vocês colocassem nos comentários. Então, aqui, questões sobre vocabulário e gramática do texto anterior. No primeiro parágrafo, a palavra human-like, quer dizer, como humano, né? Humanizado, no caso, pode ser substituída por humane, que também é o adjetivo humanizado, sem mudança de significado. Bom, acontece que os dois são adjetivos, são usados antes de substantivos. Mas a palavra human-like não está em dicionário. Eu procurei no Longman, eu não procurei no Oxford. Não procurei no Oxford. Procurei no Cambridge e procurei no Merriam-Webster. Ele aparece no Merriam-Webster, mas só escrito adjective. Não diz significado, não diz nada. Se uma palavra não aparece num dicionário conceituado, para mim é porque ela não existe. Não me venham com Google. No Google tem tudo, tá? Inclusive erros. Então não me venham dizer, ela está no Google. Eu sei que ela está no Google, mas ela não está em dicionários conceituados, tá? E humane, é claro que está no dicionário, porque existe. E aqui diz, como são adjetivos, mas diz que é errado. Mas é errado porque essa palavra, então, não está em dicionários? Ou seja, ela não é correta gramaticalmente? Então, se alguém souber me responder isso, please. No trecho, unveil a gender neutral option. Então, que é lá onde a Siri revelou ser gênero neutro, no primeiro parágrafo. O autor informa que a Siri tinha já essa opção, mas que era difícil para os usuários encontrar ou descobrir? Não, não é que era difícil para os usuários. Simplesmente ela revelou o ano passado, tá? Não tem nada a ver essa interpretação. E aqui não tá nada, não diz isso. No segundo parágrafo, sim, se determina o uso do present perfect continuous. Bom, aqui a gente tem que voltar lá, né? Achamos os sims. There have been. Cadê o present perfect continuous? Não temos aqui um verbo com ing para ter present perfect continuous. Nós temos só present perfect. Ah, mas está aqui. Não. Esse verbo está com ing porque ele está logo após uma preposição. Não tem nada a ver com present perfect continuous. Aqui nós temos present perfect. Então, essa questão está errada. 3 erradas seguidas, a gente já começa a desconfiar, mas é isso mesmo, tá?
Se der mais uma, a gente já volta, né? The word removing. No início do terceiro parágrafo, é um exemplo de verbo que pode ser transformado em substantivo. Ai, eu adoro quando tem essas questões assim. Isso mesmo, quando um verbo está como sujeito da frase, obrigatoriamente nós usamos ing. É uma das funções do ing no inglês que ninguém fala, né? Ele é o sujeito da frase. Very good. O pronome their e them, their interest in purchasing them, é users e devices, vamos ver. O seu interesse em comprá-los. O seu interesse de quem? Users. Em comprá-los, quem? Os devices. Comprá-los. Muito bem. E agora começa a dar uma sequência de certo, né? Daí a gente já começa a desconfiar. No terceiro parágrafo, conducted, na combinação com research, pode ser substituído por carried out. Conducted. Na sua última pesquisa, conduzida em conjunto com uma LIA, carried out, pode. Realizada, pode. 3 certo, já começa a complicar. Users, feelings, é plural terminado em S, então também seria correto indicar essa relação de posse com apóstrofe S com não. Isso aqui não pode acontecer. Quando você tem um substantivo que termina em S no plural e você vai usar o caso genitivo, só pode colocar o apóstrofe, tá? Como tá aqui no texto, ó. Assim é o correto. Você não pode colocar o S aqui, ó, tá? Isso daqui tá errado. Errado, errado. Daí depois da parte de inglês vem a parte pedagógica, que vocês sabem que eu não respondo, tá? Mas eu vou colocar o gabarito aqui para quem quiser, que nos últimos vídeos vocês me pediram, né? E deixasse o gabarito para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, 97C, 98C, 99E, 100C, 101C, 102C, 103E, 104E, agora é uma sequência aqui, hein? 105E, 106E, 107 nós temos um X aqui, foi anulada, 108C. 109E, 110C, 111C, 112C, 113C, 114C, mais uma boa sequência aí. 115E, 116C, 117E, 118E, 119C e 120 anulada também, X, tá ok? Então, agradeço de coração quem aguentou ficar até o fim aqui comigo, desse vídeo enorme. Vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo. Inclusive, se eu conseguir, eu deixo o PDF da prova. Se eu não conseguir, é só me chamar no WhatsApp que eu passo o PDF para vocês, tá ok? Logo vou ter meu site aí no ar. E, no mais, é só me chamar lá no WhatsApp que a gente conversa, ok? Acho que tem alguma prova aí da FGV para sair, né? Algum concurso aí, se eu não me engano, 2 concursos, um no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Norte. Então, vou ver se eu consigo fazer algum preparatório, mas já tem um preparatório da EDUS, na EDUS lá da FGV, ok? So, thank you very much and see you next video. Bye bye.